Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Direito Constitucional e hoje a gente vai aprender sobre a ordem social, tá? A gente vai ver que, basicamente, como a gente tem também os direitos sociais, lá no artigo 6º, 7º, aqui a gente tem a ordem social. Quando você for ler, se você assistiu a aula sobre direitos sociais e você assistir essa aula, você vai ver que a diferença básica entre a ordem social e os direitos sociais é que, em geral, os direitos sociais aparecem de forma geral a respeito de saúde, educação e etc. E a ordem social trata mais especificamente sobre sistemas. Quer ver? Eu vou trazer aqui o artigo para a gente dar uma olhada. Ó, lá no artigo 6º está escrito assim, tá? São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade, infância, assistência aos amparados da forma da lei, da Constituição. Aí, já no artigo 7º, que continua no capítulo de direitos sociais, os direitos sociais do artigo 7º para frente só vai tratar dos direitos dos trabalhadores, do trabalhador individual, digamos assim, e só de direito ao trabalho. Então, férias, FGTS, essas coisas, tudo isso vai estar no artigo 7º. E o resto, que é saúde, educação, lazer, etc., fica para trás. Então, a ordem social, que é esse capítulo aqui, que fica lá, deixa eu ver aqui, lá para frente, 193 e assim por diante, começa no artigo 193, aí que é a ordem social que vai começar a tratar sobre saúde, educação, desporto, ciência e etc. Então, se você for observar no artigo 6º, ele fala que são direitos sociais que são direitos sociais, educação, lazer, saúde, etc. Mas ele não especifica, ele só fala do direito do trabalho. Aí aqui no 193, em seguinte, que a gente vai tratar a respeito desse assunto mais especificadamente, tá? Então, vamos começar? A ordem social, esse capítulo trata de vários segmentos da sociedade, então de idosos, de crianças, de adolescente, de trabalhador também, de seguridade social, enfim, todo um aspecto mais amplo da sociedade, tá? E ele tem como primado o trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça social. Então você vai ver que ele vai destrinchar mais esse assunto, vai falar da saúde, da educação como direitos, enfim, a gente vai tratar de cada um agora, tá? Então, se você quiser pegar a sua Constituição, começa no artigo 193, a ordem social, e a gente vai seguir em diante, tá? Então, a ordem social se subdivide nesses subcapítulos, digamos assim: a seguridade social, a saúde, previdência social, educação, desporto, cultura, ciência, tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, idoso e índios. Então, todos esses segmentos da sociedade vão ser tratados enfim, né? Vão ser tratados agora na ordem social. Coisa que ficou claro que era um direito social lá no artigo 6º, mas não foi tratado nos direitos sociais, do artigo 7º em diante, tá? Então a gente vai ver agora primeiro a seguridade social. Importante ressaltar que a gente não vai tratar toda a seguridade social aqui, a gente não vai tratar todo o aspecto da previdência social que está falando na Constituição. A gente vai dar uma pincelada em geral, porque isso basicamente é tratado no direito previdenciário, tá? Então, se você for fazer algum concurso público previdenciário, é mais interessante você fazer uma aula de previdenciário para tratar sobre esse assunto. Mas como a gente está em direito constitucional, é interessante você saber as regras básicas, como o jogo funciona, mas não precisa aprender necessariamente tudo a respeito disso, porque raramente cai quando você não está num âmbito previdenciário. Então, você vai fazer um concurso do INSS, por exemplo, você tem que saber tudo sobre a previdência social e seguridade social. Mas, em geral, você não precisa saber, tá? Então, é importante ressaltar que a principal regra sobre a seguridade social é que ela se subdivide em 3, tá? Então, ela se subdivide em saúde, previdência social e assistência social, tá? A saúde e a assistência social independe de contribuição. A gente vai ver pra frente que se você nunca pagou imposto na sua vida e você for num postinho do SUS passando mal, uma emergência do SUS, você vai ser atendido completamente, suas contas vão ser pagas pelo Estado, seu atendimento médico vai ser completamente de graça, digamos assim, e você nunca vai precisar pagar nada. Diferentemente da Previdência Social, que se você trabalhar a vida inteira e nunca contribuir para a Previdência Social, você não vai se aposentar. Você não vai receber nada do governo, porque você não contribuiu para a Previdência Social. E o mesmo com a assistência social. Se você está numa situação de vulnerabilidade, de rua, idoso, enfim, que não tem amparo da família, você tem direito a receber uma assistência do Estado, que é por meio da assistência social. Então, tanto
saúde quanto à assistência social, você não precisa contribuir para você receber. Diferente da Previdência Social, que você tem que contribuir todo mês para você conseguir um dia se aposentar, se você cumprir os requisitos da aposentadoria, né? Então a gente vai ver cada um desses agora, tá? Então vamos começar com uma jurisprudência, tá? Vamos lá. Seguridade Social, previsto no artigo 194 da Constituição de 1988, compreende a Previdência, a Saúde e a Assistência Social, destacando-se que as duas últimas, como eu disse, não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte de seus usuários, a teor do artigo 196 e 203 da Constituição, tá? Então é isso aí, basicamente o que eu disse. Vamos lá? Esse foi um do Fux em 2014. Vamos lá. Então, quais que são os objetivos da Seguridade Social? Ou seja, objetivos tanto da saúde, da assistência social e da previdência social. Esses são os objetivos das três partes. Vamos lá? Universalidade de cobertura e atendimento. Então, a cobertura tem que ser mais ampla possível. Claro que não vai poder abarcar todo mundo, mas quanto mais ampla, melhor. Então, a amplitude do SUS, a amplitude da assistência social e da previdência social. Então, isso significa que, inclusive, essa universalidade da cobertura tem que abarcar também os trabalhadores rurais e tanto urbanos. Então não interessa onde você trabalha, a Previdência Social tem que ter uma regra para você. Isso que significa universidade de cobertura e atendimento, tá? Equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. Então, além de atingir os trabalhadores urbanos e rurais, tem que também ter uma equivalência. Não é justo que o trabalhador rural seja tratado inferiormente ao trabalhador urbano. Isso, inclusive, faria uma forma de incentivar as pessoas a saírem do trabalho rural, que também é importante para o nosso país. Então, os benefícios têm que ser equivalentes, tá? Claro que à medida que a pessoa vá cumprindo os requisitos, tá? Mas quando elas cumprirem os mesmos requisitos, enfim, dependendo da situação, os benefícios têm que ser iguais, tá? Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Então, tem que cumprir os requisitos, as pessoas têm que cumprir os requisitos, não é qualquer um que pode se aposentar. Nunca paguei um imposto na vida, nunca contribuí para a Previdência Social e vou me aposentar. Claro que não. Você tem que ter distributividade para algumas pessoas e seletividade, ou seja, as pessoas têm que cumprir os requisitos necessários para receber aquilo, tá? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso significa, isso daqui é bem polêmico, que os benefícios não podem ser reduzidos. Você vai falar assim, mas você começa recebendo 10 salários mínimos e depois vale 1. Isso é ilusão. Isso não está fixado nos salários mínimos, porque se você for observar a Constituição, está proibido você fixar o valor do salário mínimo a qualquer coisa. Por quê? Porque o salário mínimo ele é atualizado normalmente todo ano. Então, se você fixar o salário mínimo como base, tudo vai ser atualizado todo ano na medida do salário mínimo. Então, em geral, a Previdência Social, ela não fixa no salário mínimo. Ela fixa na inflação. Então, significa que, claro, que o governo vai poder, você não vai ter que receber R$1.000 de aposentadoria e o governo arbitrariamente vai diminuir para 800. Mas isso não significa que sua aposentadoria está imune à inflação e à corrosão da inflação. Então essa história de eu me aposentei por 5 salários mínimos e agora eu recebo 1, não tem nada a ver com o salário mínimo. O seu valor não está fixado com o salário mínimo, tá? Mas isso é uma coisa que você vai aprender em previdenciário. Mas na Constituição está claro que está vedado. Se não me engano é no artigo 7º também. Vamos dar uma olhada aqui. Se não me engano está fixado. Claro que está escrito no artigo 7º que nenhum salário pode ser inferior ao salário mínimo, isso tudo bem, mas você não pode falar assim, eu vou fixar rendimento da poupança ao salário mínimo, não pode, isso é inconstitucional, inclusive, tá? Vamos lá. Equidade na forma de participação e custeio. Então, à medida do possível, as pessoas vão ter a equidade, as mesmas formas de participar e custear aquilo ali, a previdência, por exemplo, tá? Diversidade na base de financiamento, isso é interessante, tá? Isso significa o quê? Que existem várias formas de você colocar dinheiro na previdência, na assistência e na saúde. Quando a gente vai ver na frente,
vem de PIS, COFINS, enfim, de contribuição com a folha de salários, contribuição com os lucros das empresas. Então, são vários impostos que vão financiar essa Seguridade Social, esses 3 itens da Seguridade Social, tá? Por quê? Porque isso é uma forma de evitar que caia drasticamente o financiamento por exemplo, a queda do lucro das empresas, por exemplo. Então, são várias formas de financiamento justamente para evitar a total falência do sistema, tá? Muito embora não funcione muitas vezes, né? A gente sabe muito bem. Vamos lá. Caráter democrático e descentralizado da administração perante gestão quadriparte, de participação dos trabalhadores, empregados, aposentados do governo. Quando você estudar o previdenciário, se você for estudar, você vai ver que tem órgãos de administração da Seguridade Social e os trabalhadores têm lugar cativo nesses órgãos para evitar que um direito dos empregadores se sobreponha aos direitos dos trabalhadores. Então, é uma gestão democrática e descentralizada, tá? Isso você vai aprender lá em previdenciário, tá bom? Vamos lá. Surgem de toda a sociedade os recursos da Seguridade Social. Então, como a gente disse, é diversidade da base de financiamento. Diversidade. Eu não vou falar de cada um deles aqui, mas a Constituição fala bastante, tá? Eu coloquei as regras gerais aqui, tá? Então, elas vão surgir de toda a sociedade, esse financiamento da Seguridade Social, de forma direta e indireta. Então, através de impostos que você paga, da folha de pagamento, dos lucros das empresas, enfim, de tudo que você... de diversas áreas da sociedade que vão contribuir para a Seguridade Social. Lembre-se, a Seguridade Social é saúde, assistência social e previdência social. Então, para esses 3 itens da Seguridade Social, tá? Mediante contribuições sociais do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada, folha de salário, receita e faturamento do lucro, dentre outros, tá? Podem surgir, olha, isso aqui tá escrito aqui, que é uma regra aqui, a União é a única competente para criar impostos que estão previstos na Constituição. Então, a Constituição listou todos os impostos que estão vigentes atualmente. A única entidade que pode criar novos impostos que não estejam previstos na nossa Constituição é a União. E a União também pode criar um imposto de guerra, lá, aquele extraordinário, que é em situações de calamidade pública, guerra, enfim. É a União que é competente, os estados e os municípios não, tá? Então, caso a União queira criar mais uma forma de colocar dinheiro na Previdência Social, é a criação de impostos. Um exemplo disso é a CPMF. A CPMF foi um imposto sobre o cheque, todo mundo sabe disso. Ela era criada para enviar dinheiro para a saúde. Então, é uma forma da União criar um novo imposto para subsidiar, dar uma base mais nova para a Seguridade Social. Um exemplo é a CPMF, tá? Que foi abolida, depois queriam voltar, enfim. Toda aquela história de novo, mas a CPMF é um exemplo grande disso, tá? São isentas de contribuição à Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam exigências estabelecidas em lei. Então, aquelas ONGs, assistência social, elas não contribuem para a Seguridade Social, então elas não têm imposto sobre folha de pagamento, sobre, enfim, lucro não tem, porque assistência beneficentes não devem ter lucro, tá? Mas, enfim, sobre quem trabalha lá, enfim, todo mundo, essas entidades beneficentes, elas podem pagar salário para as pessoas. O que elas não podem é distribuição de lucro. Então, visar o principal objetivo daquilo ali é visar o lucro como uma empresa privada. As entidades de assistência social não podem isso, mas elas podem ganhar dinheiro e distribuir para o próprio trabalho social, tá? Isso não tem problema, tá? Vamos lá. Então, a gente vai agora para a saúde, que é o primeiro item da Seguridade Social, que é saúde, previdência social, assistência social, tá? Então, vamos para a saúde, que é basicamente o SUS, né? Então, vamos lá. Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, acesso universal e igualitário, ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, basicamente, quando você fala em saúde, você pensa no SUS, porque é o Sistema Único de Saúde, que é público, né? Então, se caso você quiser, você pode ser atendido de graça pelo Sistema Único de Saúde, tá? O Sistema Único de Saúde também se inclui no saúde e ele tem como um dos seus princípios o acesso universal e igualitário. Significa o quê? Que não interessa se você é estrangeiro, se você mora no Amapá, se você mora em Curitiba, se você mora em São Paulo, você vai ser tratado da mesma forma e você pode ser tratado em qualquer lugar
porque você está no Sistema Único de Saúde. Então, você pode morar em São Paulo e passar mal lá na Bahia e você vai para um postinho lá do SUS e você vai ser atendido da mesma forma. Não interessa onde você mora, tá? Então, não é possível negar o atendimento no SUS por causa que você não mora lá na cidade. Isso é completamente absurdo, tá? Isso é muito comum nas regiões metropolitanas. Geralmente tem o hospital de base que fica na região metropolitana, na capital do estado, e aquela região metropolitana toda envia pessoas lá para aquele hospital porque ele é o referência daquela situação, daquela região, tá? Em geral, isso que acontece. Isso não tem nenhum problema. Se você for estudar direito da saúde, você vai ver que há a possibilidade por exemplo, eu tenho um hospital em Curitiba que é de câncer, Erasto Guedes. Se as outras cidades mandam para esse hospital referência pacientes pelo encaminhamento do SUS, se você precisa fazer seu atendimento todo pelo SUS, você vai no médico, clínico geral te encaminha para o médico lá do hospital referência, você vai fazer o tratamento lá. O município que te encaminhou, por exemplo, você vai de Maringá para Curitiba para o Erasto Guedes fazer um tratamento de saúde lá no hospital de câncer Erasto Guedes. O município de Maringá ele vai ter que pagar um valor para o município de Curitiba, porque ele está enviando um paciente para o hospital de referência daquela especialidade X. Isso é previsto, tá, no direito à saúde, tem lei complementar, se não me engano, a respeito disso. Isso é possível, tá? Então, não é porque o acesso universal igualitário, ele é para nós, os usuários, mas os municípios, o poder ali, pode fazer uma transferência de valores para compensar aquele valor que aquele paciente gastou naquele hospital. Então, há previsão disso sim, tá? Só que deve ter encaminhamento pelo SUS, tá? Por exemplo, se eu passo mal e vou para a emergência da cidade X e eu moro na cidade Y, é difícil você fazer essa contabilização, porque eu não fui num médico clínico geral do postinho para ser encaminhado, eu fui diretamente à emergência, aí é outra situação. Mas quando você vai pelo sistema do SUS, há esse pagamento. Mas lembre-se que quando é usuário normal, a gente não paga nada em qualquer lugar que seja atendido, tá? Vamos lá. Então, o SUS é uma rede regionalizada e hierarquizada. Isso significa o quê? A gente tem regiões. Então, em geral, o Sistema Único de Saúde ele foi criado para ser regionalizado. Então, você tem um postinho do seu bairro. O ideal é que você vá fazer sua consulta normal de rotina no postinho e caso haja necessidade, você seja encaminhado para outro lugar, caso não haja hospital ali. Então, o Sistema Único de Saúde ele foi criado para você ficar no polo onde você mora, não precisar se deslocar para ser atendido, tá? Só em caso de emergência, enfim, daí nas outras situações. Mas ele foi criado para isso e ele é hierarquizado. Então, em geral, tem o postinho, depois tem a UPA, enfim, aí a gente vai vendo todos os níveis de atendimento dentro do SUS, tá? É assim que é pra ser. Então, em geral, normalmente você faz o quê? Eu tô com uma dor de cabeça, marco no postinho lá no clínico geral, caso seja uma coisa grave, ele vai me encaminhar para um especialista lá no hospital X, se o especialista precisar me encaminhar para outro especialista no hospital Y, assim vai sucessivamente, por dentro do próprio SUS você vai sendo encaminhado, tá? É um sistema único, então ele é todo, apesar de ser regionalizado e hierarquizado, ele é único, tá? Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então a gente vai ver que temos o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Estadual e Secretaria de Saúde Municipal. Então temos a direção de cada estado, de ente federado, né, de esfera de governo. Então tanto no estado, União, estado, município tem a sua direção, apesar dele ser único, e ele é hierarquizado, então tem secretário de saúde, tem o superintendente de saúde, tem as regionais de saúde, enfim, para melhor manejamento daquele sistema, tá? Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, você vê que o SUS normalmente é vacina, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, então entrega camisinha, anticoncepcionais, enfim, tudo isso são preventivo para evitar que você surja uma doença posterior que você precisa de um tratamento mais
caro e duradouro posteriormente, tá? Então, o Sistema Único de Saúde, ele é principalmente preventivo, então ele visa ações preventivas para evitar que você tenha esses problemas, tá? E participação da comunidade, porque tem os conselhos de saúde. E nos conselhos de saúde também tem a possibilidade de participação popular. Então, os conselhos de saúde que vão falar, a gente vai atuar, vamos fazer atuação para os hipertensos, vamos fazer atuação para gestantes. Tudo isso é o conselho de saúde que vai determinar os orçamentos, enfim, e a população também faz parte, pode participar desse conselho de saúde, tá? Vamos lá. Assistência à saúde é livre e iniciativa privada. Significa o quê? Que pode haver hospitais particulares. Então, não há nenhum impedimento que sejam criados hospitais particulares, tá? Não há possibilidade nenhuma. E também é possível que hospitais particulares participem do SUS, como a gente viu ali, ó. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, então, principalmente, a primeira opção é o público, mas pode haver complementar do privado, tá? Mediante contrato de direito público ou convênio, tendo por preferência entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, às vezes você vê a Santa Casa, isso tudo, por exemplo, a Santa Casa, ela não é pública, na verdade. A Santa Casa, ela é filantrópica e sem fins lucrativos. E o SUS utiliza da Santa Casa como atendimento e paga para a Santa Casa um valor. É isso que acontece. As Santa Casa surgiram por causa das freiras, enfim, que ajudavam as pessoas sem fim lucrativo nenhum. Depois que ela foi incorporada, de certa forma, ao SUS, com transferência de valores, tá? Mas as Santa Casa, em geral, elas são entidades filantrópicas, tá? Sem fins lucrativos. E quais que são as atribuições do SUS? A gente vai ver agora, vamos lá. Controlar, fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, então, observar os procedimentos, então, tem protocolos que os médicos devem seguir, tudo isso faz parte que o SUS vai determinar. Então, tem treinamentos para os médicos, treinamentos para os enfermeiros, enfim, tudo isso é o SUS que proporciona, tá? Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução das áreas de saneamento básico, incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico na inovação da saúde, fiscalizar e inspecionar alimentos, bebidas e águas para o consumo humano, controlar e fiscalizar a produção de transporte, guarda e utilização de substâncias, produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Em geral, você observa aqui nessas atribuições do SUS que é tudo mais que é preventivo, né? Então, essas atribuições do SUS, você vê que, em geral, elas evitam alguma coisa de acontecer. Então, ela fiscaliza procedimentos, analisa saneamento básico, água, alimento antes do consumo. Então, tudo isso é meio preventivo para evitar que aquela doença, digamos assim, seja transferida para o SUS depois, tá? Vamos lá. Então, a gente vai ver uma jurisprudência agora, tá? O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo a tal serviço. Importante ressaltar que não viola a separação dos poderes, a determinação do Poder Judiciário, dê o remédio pro fulaninho. Isso não viola a separação dos poderes, porque isso é um direito fundamental. Então, o Poder Judiciário ele é legitimado para determinar o cumprimento de direitos fundamentais, tá? Isso na jurisprudência já é firmado, já é pacífico na jurisprudência, tá? Então, vamos na Previdência Social agora. Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Agora a gente já viu saúde, agora vamos ver a Previdência Social, tá? A Previdência Social, diferente da saúde e da assistência social, ela é paga. Então, para você usufruir das coisas da Previdência Social, como auxílio de saúde, doença, aposentadoria, você tem que pagar para a Previdência Social, tá? Então, vamos lá. Regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, ou seja, ele é um regime geral, então ele tem há a possibilidade de regimes específicos, por exemplo, os funcionários públicos, tá?
Então, se você quiser, se você for funcionário público, você não vai para o regime geral, você não vai receber do regime geral, tem um regime especial para você. Então, o regime geral é para a maioria das pessoas da iniciativa privada. E é possibilitado que existam regimes especiais, tá? Isso que eu quero dizer. De caráter contributivo, ou seja, você tem que contribuir para você receber. Se você nunca pagar nada, você nunca vai receber nada. Com filiação obrigatória. Então, se você se encaixa nos requisitos do regime geral, você vai ter que pagar obrigatoriamente. Você não tem como trabalhar sem pagar a Previdência Social, tá? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, não tem. Você tem que pagar a previdência privada obrigatoriamente, tá? Os valores não podem ser inferiores ao salário mínimo. Então, por exemplo, se eu trabalho a minha vida inteira lá e contribuir um tanto e não consigo me aposentar pelo teto, por exemplo, eu não posso receber menos que o salário mínimo. Nunca vou poder receber R$100 de aposentadoria. Sempre tem que ser igual ao salário mínimo, igual ou superior ao salário mínimo, tá? Regras para usufruir do benefício são estabelecidas em lei. Então, as regras gerais a gente vai ver aqui, mas se você quiser ver mais especificamente, é melhor você estudar e previdenciar as leis do INSS, enfim, tá? Vamos lá. A Previdência Social atenderá a cobertura de doença, invalidez, morte, idade avançada. Então, quando você se aposenta por idade avançada, a Previdência Social vai te acudir. Quando você tem assistência, pensão por morte, também tem. Quando você se tá com um afastamento por causa de saúde, enfim, tudo isso a Previdência Social vai prever, tá? E também a proteção à maternidade, especialmente a gestante. Então, a gestante vai ter o direito à licença maternidade, tá? E também vai ter a proteção da Previdência Social. Proteção ao desemprego voluntário, então nós temos o seguro-desemprego, tá? Salário, família e reclusão para os dependentes segurados de baixa renda. Olha, isso aqui é muito polêmico na internet, principalmente. Muita gente fala que os bandidos, muito embora tenham feito barbaridades, tenham cometido crimes, eles vão pra cadeia e a família ganha dinheiro. Isso é parcialmente verdade. Por quê? Porque para a pessoa que é presa, em geral, receber um auxílio reclusão ou salário família, a pessoa tem que contribuir para a Previdência Social. E tem um tempo mínimo para contribuir para a Previdência Social. Então, muito bandido nunca teve uma carteira de trabalho na vida. Então, não vá nessa crença que o bandido vai receber auxílio reclusão em qualquer momento. Se o Joãozinho não trabalhou, o mínimo lá, normalmente, se não me engano, é 6 meses, ele não vai receber nada. A família não vai receber auxílio reclusão, tá? Então, isso é balela. Porque a Previdência Social, como a gente já aprendeu, ela depende ela tem caráter contributivo. Então, se o sujeito roubou, matou, estuprou, foi pra cadeia e nunca contribuiu pra Previdência Social, jamais ele vai ter salário família. Por quê? Porque ele nunca contribuiu, tá? A gente não vai entrar nos pormenores do salário família aqui, mas você vai ver que é isso que acontece, tá? Pensão por morte do segurado ou cônjuge ou companheiro dependentes. Essa regra foi alterada recentemente, tá? Antes você podia ter 20 anos se seu marido morresse, você ia receber pensão por morte dele eternamente, mas agora tem umas regras escalonadas aí para a idade da pessoa que vai receber a pensão por morte, tá? E quanto tempo ela vai receber. Vamos lá para a Previdência Social. Aqui eu elenquei as regras gerais, tá? Para aposentadoria, se você quiser estudar novamente, eu digo para você estudar previdenciário, tá? Assegurada a aposentadoria no regime geral para homem de 35, mulher e 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, você tem que ter, no mínimo, 65 anos e 35 de contribuição, tá? Para você se aposentar pelo teto. 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. É isso aí. Você pode se aposentar por contribuição e por idade. Então, você pode se aposentar, você pode trabalhar até uns 80 anos. Quando você chegar com uns 80 anos, você vai lá e pede sua aposentadoria. Aí você vai com certeza ter mais de 30 anos de contribuição e mais a idade mínima. Isso aqui são os requisitos mínimos, tá? Isso aqui tá em bem discussão ainda. Reduzido em 5 anos os limites para trabalhadores rurais para os que exerçam atividades de regime de economia familiar, nesses instituídos o produtor rural, garimpeiro, pescador artesanal. Então, caso essas pessoas trabalhem em pesca,
planta para sobreviver, economia familiar, esses 65 anos, 60, 35 e 30 vai ser reduzido 5 anos, tá? E os requisitos também são reduzidos 5 anos para os professores que comprovem tempo efetivo de exercício das funções do magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, os professores de universidades não entram nessa parada aqui, tá? Então, só ensino fundamental, médio e infantil, tá? Agora vamos para assistência social. Lembramos, saúde, previdência social e assistência social. Saúde não precisa de contribuição, previdência social precisa de contribuição, a gente vai para assistência social, que também independe de contribuição, tá? Vamos lá. Prestada a quem? Dela necessitar, independentemente de contribuição, tá? Objetivos da assistência social: proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice. Então, por exemplo, tem casos que a pessoa atinge uma idade determinada e ela não tem família, ela não tem casa, ela não tem nada, ela mora na rua. Isso é muito comum. Aí a pessoa cumpre os requisitos, ela vai lá e pede uma assistência social. Ela recebe um salário mínimo por mês para sobreviver. É muito comum isso, tá? Amparo às crianças e adolescentes carentes, integração ao mercado do trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, promoção de sua integração à vida comunitária, garantia de um salário mínimo, benefício mensal, aqui ó, portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Olha que beleza. Então, tem essa possibilidade. Então, essas pessoas não precisam contribuir. A assistência social independe da contribuição, tá? Agora, a gente vai lá para cultura e desporto. Então, a gente viu aqui, lá no artigo 193, 194, a gente já começou pela Seguridade Social. E a Seguridade Social é dividida em saúde, assistência social e previdência social. Agora, a gente aprendeu essas três por cima. E a gente passou para o segundo capítulo da ordem social, que é da educação, da cultura e do desporto. Agora, a gente vai lá para o 205, tá? Então, se você quiser dar uma lida na Constituição, vai no artigo 205, que a gente vai começar a estudar agora. Então, a educação, ela é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, o Estado tem dever de educar as crianças? Tem dever de dar vaga na escola? Tem, mas isso também é um dever dos pais e das mães e da família em geral de educar as crianças, tá? Tendo por meta o pleno desenvolvimento da pessoa, seu amparo no exercício da cidadania e na qualificação para o trabalho, tá? Então, essas são as três metas da educação, tá? Então, pleno desenvolvimento da pessoa, então, características pessoais, ética, enfim, amparo na cidadania, então, ensino de trânsito, de política, filosofia, ciência política, sua qualificação para o trabalho. Então, também tem os ensinos técnicos, tá? Que são também fornecidos pela educação pública, tá? A não aplicação do anual, aqui eu fiz um adendo porque é o seguinte: se você assistiu a separação dos poderes, que a gente tem uma possibilidade de intervenção, que é uma coisa bem drástica, que é quando uma unidade da federação intervém na outra. Então, quando a União intervém nos estados ou os estados nos municípios. É uma possibilidade de intervenção quando não há aplicação do mínimo que está na Constituição, que é 25% na educação pelos estados e Distrito Federal. Ou seja, quando a União observar que os estados não estão aplicando 25% dos impostos na saúde e na educação, há uma possibilidade de intervenção federal naquele estado. Então, a União vai lá, tira o governador da cadeira e vai intervir naquele estado para que esses 25% sejam pagos. É uma possibilidade de intervenção. Você vê o patamar que a intervenção, que a educação está na nossa Constituição. A educação está no patamar mais alto, que até possibilita a quebra dessa separação dos poderes, desse pacto federativo. Então, a possibilidade da quebra do pacto federativo, que é a separação entre União, Estados e municípios, em prol da educação. Veja que essa importância que a educação tem na nossa Constituição, veja bem, né? Princípios da educação. A gente vai ver os princípios que a educação tem na nossa Constituição Federal. Lembrando que a educação é direito fundamental, tá? Muito embora ela esteja listada no artigo 6º como direito social, ele é um direito social fundamental, ou seja, ele é como se fosse um direito à vida, tá? Vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência escolar. Então, a criança lá que mora lá no interior da Bahia e a criança que mora em São Paulo tem que ter igualdade de acesso e permanência na escola, tá? Liberdade de aprender, ensinar, divulgar pensamento, arte, saber. Então, essa aqui é liberdade de expressão, tá?
pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, há a possibilidade também de ter escolas particulares e públicas. Então, há uma liberdade ampla a isso. O governo quer mais incentivar, tá? Gratuidade do ensino público e garantia de padrão e qualidade, ou seja, o ensino público ele é gratuito, tá? Tá na Constituição. Não há possibilidade do ensino público ser pago. O ensino particular, obviamente, mas o ensino público é qualidade e totalmente de graça, tá? Vamos lá. Valorização dos profissionais da educação escolar. Aqui eu reduzi o inciso, mas ele diz que tem piso salarial, com atualização, enfim, tudo isso. Então, a valorização do professor, né, é a base da nossa educação. Então vamos lá. Gestão democrática do ensino público. Então a gente tem também os conselhos das escolas, tanto é que a escola, quando você vai escolher um diretor, é uma votação, enfim, tudo isso é a gestão democrática, para que a população, aquelas pessoas, aqueles alunos, os pais e professores, participem da escola e do ensino, né? Então quando você for mudar essa base de ensino, também tem que ser discutido com professores, com pedagogos, enfim, tudo isso é uma base democrática, tá? Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos de lei federal. Então também tem que ter piso salarial, tá? A gente vai ler aqui as regras em geral da educação. Então vamos lá. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, tá? Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos aquelas que não tiverem acesso na idade própria. Isso significa o quê? Que se uma pessoa está querendo se alfabetizar depois, ela pode e tem que ter acesso público e gratuito. Então a gente vê muitas vezes o ensino de noite, tá? Os adultos que são analfabetos vão lá de noite, tem supletivos, enfim, tudo isso para as pessoas aprenderem. Isso tem que ser amplamente divulgado e oferecido pelo governo, tá? Então, tanto para o ensino regular da criancinha que vai para a escola, para o adulto que não foi na época própria, mas ele tem direito a aprender, tá? Universalização do ensino médio gratuito. Então, o ensino médio tem que ser gratuito no âmbito dos estados, né? Competência dos estados, o ensino médio, e tem que ser universalizado. Então, em geral, em todos os lugares tem que haver uma escola de ensino médio gratuito, tá? Atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a gente está vendo as escolas inclusivas, ou seja, as escolas públicas, acabou aquela ideia de escola especial e escola normal. Agora, o geral é que a pessoa portadora de deficiência, qualquer tipo de deficiência, tanto física quanto mental, psicológico, enfim, ela vá para as escolas comuns e tem um atendimento especializado lá. Então, por exemplo, o menininho, ele tem autismo, ele vai para a escola comum e lá tem uma professora que auxilia ele na aprendizagem, mas ele vai conviver com as pessoas em geral, não tem problema, não existe escola especial. Claro que existem casos, mas em geral o interesse agora é misturar todo mundo junto, tá? Educação infantil em creche pela escola até as crianças de 5 anos de idade. Então, a creche, a vaga na creche também é um direito de educação, tá? Até 5 anos de idade. E depois você vai para o ensino fundamental. Acesso aos níveis mais elevados do ensino de pesquisa da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, você tem direito a PhD, enfim, CAPES, Bolsa CAPES, pós-graduação, graduação, enfim, tudo isso pelo governo, tudo isso público, tá? Então, isso é uma forma do governo ser forçado a prover isso para todo mundo, tá? Na medida da capacidade, claro. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Então, para quem não tem, além desse ensino, para aqueles que não tiveram na idade própria, também tem que ter pro regular, porque muitas vezes as pessoas trabalham. Então, para aquele aluno de 15, 16 anos, também tem que ter ensino noturno à medida das condições, tá? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, educação e assistência à saúde. Então, em geral, a criança que vai para a escola tem um escolar público que vai pegar em casa, no ponto tal, transporte, alimentação da escola, então a escola também vai dar o almoço, enfim, um lanche, também vai ter assistência à saúde. Então, em geral, a gente hoje em dia vê que os postos de saúde do local da escola vão atender as crianças na escola, tudo isso, a escola vai ser o ponto de referência da criança naquela situação, tá? O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito público subjetivo. Isso significa o quê?
Você não é um direito, quando você vai para a universidade, por exemplo, não é porque é direito teu, você tem uma universidade pública, que você é obrigatório você entrar na federal sem fazer vestibular. Você tem que fazer uma prova e provar a sua possibilidade de entrar na universidade, isso que eles quiseram dizer, tá? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Isso é muito comum, você vê, é comum que não tenha vaga de creche nas creches, né? Muita criança para pouca vaga. Aí as mães entram na justiça para pedir uma vaga e a justiça determina essa vaga. Caso o poder público não ofereça essa vaga para essa criança, há a possibilidade de multa, se o juiz quiser, óbvio, de responsabilidade do próprio gestor. Então, do prefeito daquela cidade ser multado pessoalmente, do gestor público, pessoa, não vai sair do cofre público o dinheiro, vai sair do cofre pessoal do prefeito, porque ele não ofereceu a vaga, que é um direito fundamental daquela criança, tá? Então isso é muito comum, tem acontecido muito isso atualmente, tá? Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazendo-lhes chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência na escola. Então, em geral, a gente vê que é obrigatório o poder público a frequência escolar da criança e tem que fazer chamada todos os dias. A Bolsa Família é muito importante nesse sentido, porque ela obriga a frequência escolar. Então, a criança que falta na escola, ela vai também não receber o Bolsa Família, que é importante para a família dela. Então, para a pessoa receber a Bolsa Família, a criança não pode jamais faltar na escola, tá? É muito importante isso. Então, a gente já viu a educação, as bases principais da educação. Agora, a gente vai ver a cultura. Qual que é a cultura? O que é a cultura? Como a nossa Constituição defende e protege ela? Vamos ver? Então, a cultura é o patrimônio cultural do brasileiro. Então, ela é dos bens materiais e imateriais. Então, por exemplo, o frevo é a cultura imaterial do brasileiro. É um patrimônio cultural e material do brasileiro, tá? O frevo é. E material, por exemplo, o pelourinho. O pelourinho também é um bem material cultural brasileiro, tá? O pelourinho é tombado lá pelo patrimônio público. Então, ele é patrimônio, além da Unesco, enfim, nosso brasileiro, tá? Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência de identidade, ação, memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A Constituição, eu não coloquei aqui, se não me engano, mas a Constituição também protege as danças afro-americanas, os quilombos, as diversas religiões, tudo isso é patrimônio cultural, tá? Então, toda essa mistura cultural que nós temos no Brasil, a gente sabe muito bem, é patrimônio cultural. Então, tanto o Pelourinho, casas alemães, Joinville, enfim, tudo isso. Às vezes a pamonha, se não me engano, é patrimônio cultural brasileiro. Enfim, alimentos podem ser, tá? Tudo isso que faz parte da nossa cultura é patrimônio. Por exemplo, aquele boi caprichoso que fica lá no Manaus também é patrimônio, tá? Então essa mistura toda do Brasil que nos faz brasileiros é cultura, tá bom? A Constituição nos protege a nossa cultura. Vamos ver mais o que tem aqui sobre cultura na nossa Constituição? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, por exemplo, tem Corpus Christi, tem os tapetes lá de serragem. Isso é uma cultura brasileira e o poder público tem que fechar as ruas lá para poder essa manifestação cultural ser exercida, tá? O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das outras dos grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, o Estado tem que proteger todas, ele não deve favorecer nenhuma e deve proteger todas, tá? A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Por exemplo, o Dia da Consciência Negra, em alguns lugares é, outros lugares não é. Dizem que é do Zumbi dos Palmares, enfim, é uma defesa de cultura nacional também. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país, integração das ações do poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura, democratização do acesso aos bens da cultura e valorização da diversidade étnica e regional. Então, em geral, a gente vê aqui que é o poder público que tem que incentivar
incentivar essa cultura e a defesa e a proteção das culturas em geral, todas, tá? Ó, constitui patrimônio cultural do brasileiro os bens de natureza material e imaterial, esse aqui que eu falei, formas de expressão, modos de criar, viver, fazer, criação científicas. Por exemplo, a literatura de cordel é também uma cultura, é uma forma de criar, né? E é uma forma de expressão que surge lá no Nordeste e também é uma forma de cultura, a literatura de cordel, por exemplo. Então, frevo, enfim, todos os tipos de coisas. Comida, o samba, enfim, todo esse tipo de coisa é cultura, tá? Então, é isso aí. É que o papel do Estado incentivar todos os tipos e proteger todos os tipos, tá? Agora a gente vai pro desporto. O que é esporte? Tá? Então, é dever do Estado também fomentar práticas desportivas formais e não formais. Então, tanto os clubes agremiados, assim, formalmente, tanto o esporte informal nas escolas, como o direito de cada um, observando a autonomia das entidades esportivas, a destinação de recursos públicos para a promoção do desporto educacional e do desporto de alto rendimento, a proteção e incentivo às manifestações esportivas de criação nacional. Então é aqui que se baseia essa possibilidade de patrocínio público do desporto profissional. Então você vê nas Olimpíadas, a Seleção Brasileira de Vôlei, ela é patrocinada pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil. É isso aqui que possibilita esse patrocínio público do desporto, tá? Além disso, as escolas também têm que oferecer isso. Então, o poder público, tanto no desporto profissional, tem que incentivar as crianças a praticarem esportes nas escolas, incentivar as escolas a fazer quadra, ter aula de educação física, esportes variados, atletismo, enfim, tudo isso, tá? Tudo isso faz parte do poder público incentivar. Eu vou dar uma olhada aqui na nossa Constituição, basicamente é isso, tá, que a gente tem sobre desporto. É só o artigo 217, você vê que é bem pequenininho, mas ele é um pouco mais amplificado, né? Vamos lá. E aqui possibilita, então é importante ressaltar que o artigo 217, ele cria a Justiça do Desporto, que é o STJD lá, a Justiça Desportiva. A Justiça do Desporto é a única forma que o judiciário tem de se não apreciar uma demanda. A gente tem uma regra constitucional que diz que o Poder Judiciário deve apreciar toda a demanda que chega a ele. Então, não independe se eu falei assim, eu comprei um terreno na Lua e fui ludibriada e vou processar quem me vendeu esse terreno na Lua, pode ser a coisa mais absurda possível, mas o Judiciário ele é obrigado a aceitar e discutir. Pode falar assim, é impossível você comprar um terreno na Lua, mas ele deve aceitar aquilo ali e discutir e falar pra mim que é impossível. Ele não pode simplesmente rejeitar aquilo ali. Mas a Justiça Desportiva é a única forma que o Poder Judiciário tem de rejeitar. Então a Justiça Desportiva é especial. Então o Poder Judiciário, quando chega o Fluminense não quer cair para a segunda divisão, vou entrar na Justiça. Não vai para a Justiça Comum, vai para a Justiça Desportiva. Se ele entrar para a Justiça Comum vai ser a única hipótese que ela pode falar, eu não aceito isso aqui. Vai para a Justiça Desportiva. Por quê? Porque ela é criada pelo artigo 217. Vamos ver? Ó. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotamento da instância desportiva, regulamentada em lei. A Justiça Desportiva terá um máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final. O poder público incentivará o lazer na forma da promoção social. Então você veja que a Justiça Desportiva ela é separada da Justiça normal, né, comum, e a Justiça Comum só vai aceitar alguma coisa desportiva quando a Justiça Esportiva for esgotar, tá? Então, se o Fluminense quiser novamente pelo tapetão, vai ter que ir na Justiça Desportiva primeiro, tá bom? Vamos lá. Ciência, tecnologia e inovação. Está no artigo 218, tá? Compete ao Estado prover, incentivar desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Então, nas universidades, em geral, isso acontece. Temos lá as pesquisas, vai incentivar a pós-graduação, mestrado e doutorado nas universidades. E também vai incentivar, essa forma de incentivar é as bolsas, CNPq, enfim, todas as bolsas científicas que o governo paga, tá? É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e pesquisa científica. Então, também os estados podem criar Fiocruz, por exemplo, tudo isso pode ser incentivado pelo estado, tá?
Tudo isso para pesquisa científica. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico da inovação. Isso aqui é interessante porque isso é de uma emenda constitucional novíssima, então pode cair no seu concurso público, tá? Isso aqui é uma emenda constitucional nova, tá? Tanto é que é tão nova que essa Constituição que eu tenho aqui, que foi editada em 2015, 2014, eu acho que não tem essa emenda aqui, né? Vamos ver aqui. Não tem, ó. Então ela é bem nova, tá? Acho que, se não me engano, é 2016 que foi feita essa emenda constitucional, tá? Então, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação vai juntar tanto público quanto privado para se unir, para criar desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Então, veja bem, lembre que o poder público vai incentivar criando pós-graduação, mestrado, doutorado, ciências sem fronteiras, possibilidade de bolsas públicas, tipo CNPq, tudo isso para incentivar a inovação, a tecnologia, enfim, tudo isso. Pesquisa, tá? Tudo isso vai ser incentivado pelo poder público, tá? Agora a gente vai para a comunicação social. A comunicação social é a forma do Estado proteger a livre expressão. Então veio depois, a nossa Constituição veio depois da ditadura militar. Então essa comunicação social é de extrema importância para a defesa da livre expressão, tá? Então, a comunicação social consagra a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença, tá? Então, é a livre expressão, liberdade de expressão. É vedada qualquer tipo de censura de natureza política, ideológica e artística. Veja bem, a censura é prévia. Isso significa o quê? Se eu escrevo uma matéria jornalística e ataco você, xingo você, falo que você não vale nada, que você é um bandido, não sei o quê, eu posso ser condenada a falar em público pelo mesmo agravo, pela mesma matéria, a me redimir e falar, olha, o que eu falei não foi bem assim, peço desculpas, blá blá blá. Isso não é censura, tá? Isso é danos morais. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Censura é, eu vou publicar esse livro, daí vem o governo e fala, não publique esse livro porque eu não quero. Isso é censura. Há uma diferença entre essas duas coisas, tá? E lembre-se que a liberdade de expressão no Brasil, ela é limitada, ela não é igual dos Estados Unidos, que a liberdade de expressão é acima de tudo. Não posso me utilizar do direito à liberdade de expressão para perpetuar nazismo, racismo, opiniões que te atinjam, enfim, tudo isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como todo direito fundamental, é limitado. Então, tanto o direito à vida, saúde, tudo é limitado. Então, nenhum direito é absoluto na nossa Constituição, inclusive a liberdade de expressão, tá? Isso é uma coisa que a gente deve sempre lembrar. Os meios de comunicação social não podem ser, indiretamente ou diretamente, objeto de monopólio ou oligopólio. Ou seja, a Rede Globo, ela tem revista, tem TV, tem rádio, mas ela não pode ser a única que tem TV e rádio. Então tem a Band, tem a Record, enfim, tem todos os outros tipos de meios de comunicação diferentes, que não seja da mesma família, que não seja da mesma direção, tá? Então, muito embora a Rede Globo tenha TV, rádio e revista e jornal, a Record também tem TV, rádio, Band também tem TV, rádio, enfim, tudo isso, tá? Então ela não pode ser só para não pode ser objeto só de um monopólio de uma empresa só, tem que ser de várias empresas, tá? Isso diz por quê? Porque cabe à União essa concessão de direito de televisão, por exemplo. Então, se eu quero abrir uma televisão, eu vou ter que pedir para a União a concessão desse direito de ter uma televisão. Então, essa é uma forma dos governantes não monopolizarem na mão de uma pessoa só, de quem eles querem a informação, tá? É basicamente por isso que eles criaram essa regra. A publicação de veículo impresso de comunicação social independe de licença da autoridade. Então, se eu quiser fazer um jornal, não preciso de licença. Claro que eu preciso de um alvará para criar meu jornal, a empresa jornal. Mas se eu quiser abrir um blog e ir lá e criar meu jornal diário, eu posso. Não preciso de autorização nenhuma para isso, tá? E não cabe censura prévia nisso. Então, eu posso escrever meu jornal do jeito que eu quiser. Posso escrever o que eu quiser, sem difamar, sem todas aquelas regras de direitos fundamentais, tá? Ó, a gente vai falar sobre agora emissoras de rádio e televisão. Preferência de finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Promoção da cultura nacional, regional, estímulo à produção independente de que o objetivo é sua divulgação. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística. E respeito aos valores éticos e sociais da empresa, da pessoa e da família.
em geral. Essa regra aqui balizou a forma de obrigação das TVs privadas, pagas, as que não são de livre acesso por todo mundo, a passarem canais brasileiros. Então foram criados canais de cultura brasileira, de filmes brasileiros, enfim, para incentivar a cultura brasileira no nosso país, não só filmes estrangeiros, tá? Basicamente isso, tá? Agora a gente vai para um dos últimos, que é o meio ambiente, tá? O meio ambiente, além de ser um direito humano, um direito fundamental, de quarta geração, que a gente aprendeu nos direitos fundamentais, se você aprendeu lá. Ele é um bem de uso comum do povo, direito, então, além de ser um bem de uso comum do povo, o meio ambiente ele é um direito fundamental de quarta geração, tá? Então todo mundo tem direito a um meio ambiente equilibrado e cabe ao poder público e a nós fazer. Então, eu não posso sair cortando árvore e falar que cabe ao poder público um meio ambiente equilibrado. Não. É meu dever e direito proteger o meio ambiente e ter um meio ambiente protegido, tá? Então, vai ser através do Código Florestal, de impossibilidade de construir em tal lugar, tudo isso o poder público vai proteger o meio ambiente, tá? Ó, a gente vai dar uma olhada aqui nos deveres do poder público. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais a prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, tá? Então, aqueles parques nacional, proteção das onças, tudo isso, poder público. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Então, nós temos um banco genético, que vai ter tanto de plantas quanto de animais, tá? Cabe ao poder público proteger. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção. Exigir a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação no meio ambiente, estudo prévio. Aquele chamado EIA-RIMA, que é um estudo multidisciplinar se aquele empreendimento vai impactar no meio ambiente e como vai impactar. Então, para você conseguir fazer aquela obra, você tem que ter o EIA-RIMA, tá? Você vai aprender isso em direito ambiental se você estudar. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente. Então, por exemplo, aqueles aerosol que tinha CFC, por exemplo, foi proibido pelo poder público, foi incentivado outros tipos de aerosóis, tudo isso, tá? Geladeira. Promover educação ambiental em todos os níveis de ensino, conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger fauna e flora, vedadas práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem a sua extinção de espécies e animais de crueldade. Então, tudo isso cabe ao poder público a defesa do meio ambiente em geral e cabe a nós também a defesa do meio ambiente em geral. Agora a gente vai para o penúltimo, que é a família, adolescentes e crianças e idosos, tá? Então, a família é protegida pela Constituição. A nossa Constituição está escrito aqui que é só homem e mulher, só que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que também família é a pessoa sozinha. Então, eu moro sozinha, eu sou a família, tá? E o casamento, e tanto hétero como homossexual, tá? Então, todo tipo de casamento, tanto a união estável quanto o casamento civil e o religioso, são protegidos pela Constituição. E tanto a mãe, como o pai, quanto a mulher, quanto o homem, quanto os dois homens, quanto as duas mulheres, têm direitos e deveres iguais no casamento, tá? Então, são iguais. A criança, a gente vai ver que, então, a família é protegida. Então, o bem de família, posso eu morar sozinho numa casa, é protegido como bem de família, porque eu sou a família. Se eu moro com uma amiga, o nosso bem é de família, tá? Então, é isso. Família é isso. Qualquer tipo de família, tá? A criança é a pessoa que vai de 12 anos a 18 anos. Então, desculpa aqui, ó. A criança é do 1 até 12 anos incompletos. Tá? E o adolescente é de 12 a 18 anos. Então, você completou 12 anos, você é adolescente para frente. Dos 11 anos para trás, você é criança, tá? Isso é importante para o ECA, tá? Porque o ECA vai ser aplicado dos 12 aos 18 anos.
Não é possível, é completamente proibido aplicar qualquer tipo de determinação de medidas socioeducativas para crianças. É só para adolescentes. Crianças nunca vão ter medidas socioeducativas. Então você nunca vai ver uma criança de 11 anos presa lá num regime fechado, como uma criança de 12 anos seria. Um adolescente de 12 anos seria, tá? É isso. Os idosos devem ser amparados por programas públicos, preferencialmente em seus lares, garantidos os maiores de 75 anos a gratuidade de transportes coletivos urbanos. Então, o idoso é mais de 60 anos, tá? Importante ressaltar que no SUS a gente tem programa de assistência à família, que programa de assistência à família que é em casa. Então, em geral, os idosos vão ser atendidos em casa, caso não possa se movimentar, tenham dificuldade de movimentação, tenha alguma doença. Então, os médicos vão até a casa da família para atender eles lá na casa, tá? E os idosos têm 60 anos e é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos de 75 anos a mais. E também tem aqueles interestaduais, né? Ônibus de viagem, tudo isso também tem uma lei que tem a restrição para determinados assentos para idosos, tá? E também nos ônibus, né? É dever da família e da sociedade no Estado assegurar à criança e ao adolescente ou jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, saúde, cultura e dignidade, ao respeito à liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocados a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a criança, a família, a sociedade, é dever da família e sociedade a proteção à criança e ao adolescente. Tá? Então eles têm prioridade no atendimento caso eles estejam mal, tem um adulto ali, tem uma criança, é a criança que vai ser atendida, o adolescente que vai ser atendido, então uma criança tem prioridade e é dever do Estado, da família, essa proteção, a saúde, educação, direito à vida, tudo isso é dever do Estado e da família. E da sociedade, então, da família, da sociedade e do Estado. Então, não me vem com essa que o Estado é o principal mantenedor da criança e do adolescente. Não, a família também é responsável, tá? Também é responsável. Os pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm dever de ajudar, de amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, aqui na Constituição, ela deixa bem claro que é possível um pai exigir pensão alimentícia para o filho, caso ele esteja em necessidade. Olha, veja bem que legal. Então, tanto os pais devem assistir os filhos, quanto os filhos devem assistir os pais. A família, a sociedade e o Estado têm dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar garantidos direito à vida. Então, você não pode abandonar seu pai, qualquer parente idoso. É dever da família e do Estado integrá-lo à sociedade. Tá? Então, cultura, lazer, saúde, tudo isso é dever da família e dever do Estado e da sociedade, tá? Então, a proteção ao idoso também é dever da sociedade. Então, quando você vê um velhinho no ônibus, dê o lugar para ele, porque é seu dever a proteção ao idoso, tá? Então, lugar privativo de idosos, enfim, tudo isso é dever nosso dever do Estado e da família, tá? Agora, a gente vai por último, que é os índios. Os índios cumprem a união, essa defesa dos índios. Então, cumpre a união de demarcar as terras indígenas, proteger as terras indígenas, respeitar os bens, cabe a todo mundo proteção dos bens indígenas, reconhecendo a organização indígena, social, costumes, línguas e crenças e tradições. Então, quando você for ver lá nas competências da União, no artigo 22, enfim, cumpre a união de demarcação das terras indígenas, tá? Suas terras são inalienáveis, indisponíveis, os direitos sobre elas imprescritíveis, ou seja, não é possível você vender a terra indígena. Então, um índio nunca vai poder vender nenhum pedaço de terra que está na reserva indígena. Também não é prescritível de uso capião. Então, se eu me instalar numa terra indígena, jamais vai ter uso capião da terra indígena, porque ela é uma reserva indígena, é dos índios, tá? E também não é imprescritível, ou seja, se os índios não utilizarem aquela reserva indígena, nunca vai prescrever, nunca vai deixar de ser do índio.
é do índio. Se ele quiser usar hoje, quiser usar daqui 100 anos, é do índio, não vai ser prescrito por não uso, tá? Então não pode vender, não pode ter uso capião e não prescreve. Então o não uso da terra indígena não vai deixar de existir a terra indígena, tá? Então eu espero que você tenha entendido. Isso daqui é um panorama geral, isso geralmente não cai, só o direito à saúde e educação cai mais nos concursos públicos, tá? Mas eu espero que você tenha entendido a nossa aula. Muito obrigada e até mais!